Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Foi um bom domingo? Comeram aquele churrascão? Já guardaram uma parcela do churrascão para depois da celebração também? Como é que foi? Aproveitaram aí? Eu sei que o pessoal foi lá no sítio, lá na piscina. O pessoal foi comer no vale. E aí, foi bom mesmo o domingo? Queria, antes de mais nada, pedir para que a gente baixasse nossas cabeças e que a gente orasse ao nosso Deus, pedindo discernimento e que Ele nos ensine através da palavra dEle. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua graça demonstrada na cruz por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor permite que nós Te louvemos juntos, Pai, como um corpo unido. Obrigado, Deus, pelo privilégio de Te conhecer. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da nossa condição. Obrigado porque em Ti, Pai, nós temos esperança de uma vida eterna. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, pessoal, hoje, dia 21 de novembro de 2021. Se eu perguntasse para vocês há 3 anos atrás, eu tenho certeza que nenhum de vocês imaginaria que nós estaríamos passando tempos tão difíceis, momentos tão difíceis. Hoje, nós temos vivido esse tempo de pandemia, a maior pandemia da história. Tempos onde que as pessoas estão tristes, desesperadas, onde que realmente não há porquê a gente sonhar com o dia de amanhã. É um tempo onde que a gente tem intolerância, a gente vê o pessoal discutindo na internet, vê brigando, vê famílias se dissolvendo justamente por coisa pequena. Nós estamos vivendo tempos assim, vivendo tempos onde que não tem porquê esperar pelo dia de amanhã. E sim, essa pandemia que é a maior da história, ela tem atingido todas as pessoas. É uma pandemia que tem pessoas que, algumas vão até pensar que não existe doença, não existe nada que pode nos atingir. As pessoas aí estão inventando alguma coisa alarmante para nos atingir. Outras vão dizer que é simplesmente uma doença simples, que a gente não precisa se preocupar, que a gente não precisa usar máscara, que a gente não precisa se vacinar, que a gente não precisa ir atrás de uma cura. E a questão aqui, que a pandemia que eu estou falando, eu não estou falando sobre Covid. Eu estou falando sobre uma pandemia que começou muito tempo atrás. Uma pandemia que hoje ela vai se encaminhando cada vez mais para o seu fim, mas é uma pandemia que começou com o pecado. Uma pandemia que atingiu todos nós, sem exceção. Não foi um primo, não foi um tio, não foi um avô, mas foi todos nós fomos atingidos com essa pandemia que começou lá no Éden, com Adão e Eva. O pecado entrou no mundo e atingiu todos nós. E pensando nisso, pensando nessa pandemia, a maior da história, que vem se alastrando ao longo dos anos, eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Efésios 2, para a gente conversar exatamente sobre isso. Efésios 2 já é um texto que o pessoal aí que está fazendo curso de Efésios, que a gente se reúne uma vez por mês, já tem estudado. Então, não vai ser algo muito novo para vocês, mas espero que juntos possamos aprender de Deus aquilo que Ele diz na palavra dele. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele começa dizendo assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quem não sabe, não sei quem estava
um tempo atrás, onde que também falamos sobre Efésios, sobre o primeiro capítulo de Efésios. E ali a gente viu que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito importante no Império Romano. Era a capital da província da Ásia, provavelmente ali uma das 3 ou 4 cidades mais importantes do Reino Romano. E aqui, nessa cidade, existia um templo da deusa Ártemis. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum filme aí falando sobre mitologia grega. A deusa Ártemis, a deusa da fertilidade. E aqui, Paulo está falando justamente para uma igreja que se converteu nessa cidade, onde que existia o maior templo da Era Antiga. A maior construção da Era Antiga existia ali naquela cidade, o templo de Ártemis. E Paulo está escrevendo para as pessoas que viviam naquela cidade, em volta do paganismo, e que se converteram ao Evangelho, que aceitaram a Jesus. E Paulo está escrevendo para essa igreja. E ele começa o capítulo 1, como nós vimos a outra vez, ele começa falando sobre as promessas de Deus. Falando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que pudéssemos glorificar Ele na eternidade. Então, capítulo 1, a gente vê Paulo falando sobre a promessa de Deus antes da fundação do mundo e que ela vai ser consumada depois que tudo se acabar. E aqui, no capítulo 2, como a gente leu, ele já começa falando não só das promessas, mas de como essas promessas são feitas, como elas são cumpridas. E já para, vamos dizer assim, para abaixar nossa bola, Paulo já começa a dizer que nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Nós estávamos mortos, não tínhamos saída nenhuma. Como falamos lá no início, essa pandemia nos atingiu e nos levou à morte. Uma morte eterna, uma morte sem Deus. Essa é a condição humana. Nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos mortos em transgressões e pecados. Não há nada que nós possamos fazer para chegar até Deus. E ele fala justamente sobre estar mortos. Eu não sei o que vocês pensam quando a gente fala sobre alguém que está morto. E se eu pensar num cadáver, né? O cadáver ele não pensa. Um cadáver não fala. Um cadáver ele não responde a estímulo nenhum. Ele não começa um estímulo, ele não se mexe e se eu cutucar lá, ele não vai se mexer. Não existe vida em um corpo onde que não tem mais vida. Não há nada que ele possa fazer. E Paulo está dizendo que exatamente isso. Todos estão mortos, todos pecaram. A gente vê que aqui o que Paulo quer dizer não é que a gente não pode fazer algo que aparentemente é bom. Mortos espiritualmente podem ser bons pais, podem ser bons maridos, boas mães, boas esposas, bons filhos, bons funcionários. Podem até ser bons cidadãos, podem votar certo. Mas a questão é que aqui é que mortos não podem fazer nada para chegar até Deus. Mortos não fazem nada para glorificar a Deus, eles simplesmente seguem seus instintos. Semana passada, o Duda trouxe um estudo falando sobre isso. Inclusive, ele usou esse mesmo texto também. Falando que uma vida sem Cristo é como se a gente vivesse como um zumbi. Vocês já sabem como é que é um zumbi, né? O zumbi, ele vive lá procurando comida. Sério, eu quero carne. Mas ele não pensa, ele simplesmente segue os seus instintos. Ele quer comida. E ele não faz mais nada, ele simplesmente faz isso. Ele quer viver. Ele quer, de alguma forma, demonstrar que está vivo. Só que ele está morto. E ele não sabe que está morto. Porque ele continua achando que está vivo. E a questão aqui, que Paulo começa dizendo, vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. E aí no versículo 2 ele vai dizer, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E aqui a gente vê a primeira das 3 forças que ele vai citar aqui até o versículo 3, que nos levam até a morte, que nos aprisionam na morte. Na presente ordem deste mundo. O mundo é aquilo que nos pressiona a continuar da mesma forma que nós estamos, continuando mortos. É aquele sistema que nos pressiona, aquele sistema que aparentemente é vida, mas quando a gente olha no fundo, é pura morte. É um sistema que fala, não está acontecendo nada, está tudo bem. Vocês não têm pecado, não existe morte, não existe doença nenhuma. Vocês não precisam se curar de nada. Vocês não precisam de um salvador. Esse é o sistema que o mundo oferece para a gente. Porém, a gente sabe que uma vida sem Cristo não é vida verdadeira. Nós aprendemos isso semana passada. A vida verdadeira é somente através de Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida sem Jesus. Nós podemos viver algo travestido de vida, mas que no fundo
é morte. E isso é o que o mundo nos pressiona, nos leva nessa rotina. Se nós deixarmos nos levar pelo mundo, a gente vai continuar caminhando um caminho de morte, um caminho que leva à perdição. E o versículo 2, ele continua dizendo que não é só o mundo. Ele vai dizer, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Se eu perguntar para vocês, quem que é esse espírito do poder do ar? Vocês sabem quem que é? Aqui a gente está falando sobre o diabo. O nome, a palavra diabo, ela se refere a um opositor, alguém que se rebelou contra Deus, um inimigo de Deus. Eu não estou colocando aqui o diabo em pé de igualdade, porque Deus é muito além do que o diabo pode fazer. Mas a questão é que aqui, o diabo é alguém que nos aprisiona e nos leva para a morte também. Nos leva em direção ao pecado. O que acontece lá em Gênesis, a gente vê exatamente o diabo sendo o condutor para Adão e Eva pecarem. Ele fala sobre o fruto que não poderia ser comido, e Adão e Eva acabam caindo nesse erro. Então aqui a gente vê o opositor de Deus, alguém inimigo de Deus, que se rebelou contra Deus e que não basta ficar sozinho. Ele não quer ficar no clubinho sozinho dos rebeldes. Ele quer levar todo mundo. De certa forma, ele levou todo mundo. Porque quando ele leva Adão e Eva, e nós somos herdeiros de Adão e Eva, nós herdamos o mesmo pecado. Nós já nascemos em pecado. E aqui, justamente, o inimigo ele acaba colocando o pecado diante da humanidade, de Adão e Eva. Eles pecam e o inimigo continua colocando o pecado diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos escolhas para fazer e todos os dias nós erramos em muitas delas. Muitas delas nós erramos o alvo, como a palavra pecado diz, e nós não nos voltamos para Deus. E a gente tem toda a tendência até mesmo a achar que a morte vem de algo externo. É o mundo, é a pressão do mundo, é a pressão do diabo, alguém que coloca coisas mirabolantes diante dos meus olhos e faz com que eu me apaixone. Mas existe algo que não é externo, algo que é interno. E que ele fala no versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A carne aqui, gente, é o nosso desejo, a nossa ânsia pelo pecado, a nossa vontade que nasce lá dentro do nosso coração de querer realmente aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o diabo nos impõe. Nós temos a tendência justamente de nos voltar contra Deus, de nos rebelar contra Deus, de querer ser iguais a Deus. Esse foi o pecado original. Vocês querem ser iguais a Deus. E diariamente nós queremos ser igual a Deus. Justamente porque nós queremos fazer as nossas escolhas segundo a nossa carne, segundo os nossos desejos e pensamentos. Então aqui, aquele exemplo do zumbi, alguém que segue seus instintos, é exatamente a carne. A carne simplesmente segue seus instintos. E hoje o que a gente mais ouve aí fora, do mundo, e quando o diabo coloca diante de nossa frente é: siga seu coração, faça suas vontades, seus desejos. Você vai ser feliz. Não é isso que a gente ouve aí fora? E justamente nós não podemos nos entregar aos nossos desejos. Eles até podem nos satisfazer por algum momento. Mas a gente tem que lembrar que os nossos desejos enganosos, eles nos levam à morte. Uma morte eterna, um afastamento eterno de Deus. E isso já começou, nós já nascemos assim. Nós já nascemos assim. Quando a gente vai ver o rei Davi falando no Salmo 51, 5, que até o pessoal vai colocar aqui, Davi está dizendo e está falando diretamente para Deus: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então aqui a gente vê que não é depois, cheguei numa certa idade e resolvi fazer as escolhas por mim mesmo. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos sujos. Não existe mais roupinha branca, nós estamos imundos. Porque nós pecamos, nós nascemos em pecado. Essa é a má notícia. E quando nós falamos do abismo ligado, realmente nós temos que dar a má notícia antes. Nós temos que falar da real condição em que nós estamos. Nós estamos em pecado. Quando a gente fala do abismo ligado, a gente fala de um abismo que nos separa. Deus está aqui, a gente está aqui,
E por causa do pecado, nós não temos livre acesso a Deus. É isso que a gente fala no Abismo Ligado. Nós estamos completamente separados de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente. Não há nada que nós possamos fazer para chegar até Deus. Mas aí que vem a mágica do negócio. Aí que vem a grande notícia. E é a melhor notícia que eu posso dar para vocês. Eu posso vir aqui e falar 1 milhão de horas. Essa aqui vai ser a melhor notícia que eu posso dar para vocês. Que é exatamente o que acontece no versículo 4. E é muito interessante porque Paulo, ele começa com um grande mas. Ou talvez nas suas Bíblias vai estar todavia, portanto, porém. Paulo começa dizendo, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Vocês mereciam a ira, vocês mereciam o inferno. Todos nós merecíamos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Os destinatários da carta, o povo de Éfeso, se em algum momento eles eram pagãos, se em algum momento eles adoraram outros deuses, por causa de Deus, por causa do seu imenso amor, agora eles são ressuscitados. Eles têm uma nova vida, porque é Deus quem dá a vida. O pecado mata. O pecado nos leva à morte, uma separação eterna de Deus. Mas Cristo, por meio da sua cruz, nos dá vida, uma vida eterna. Ele nos ama. No versículo 4 ele vai dizer que a primeira coisa vai ser, porque Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. No versículo 5 ele vai dizer que enquanto nós estávamos imersos em transgressões. A ordem dos fatos é que, mesmo a gente, na lama que a gente se encontrava, mesmo imersos no pecado, mesmo completamente imundos, Deus nos amou em Cristo Jesus. Ele nos amou antes do que nós amássemos Ele. Ele nos amou mesmo quando a gente preferia amar o mundo e amar o diabo. E amar a nossa própria carne. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Esse que é o fato que muda todas as coisas. Porque não fomos nós que olhamos e andamos em direção a Deus primeiro. Ele nos amou antes de tudo. Como a gente viu no capítulo 1, antes da fundação do mundo. Ele já nos escolheu. Ele já nos predestinou. Não há nada que nós possamos fazer para chegar até Deus. Mas Deus vem até nós por causa do seu grande amor com que nos amou. E aí esse amor, ele não é simplesmente palavra. Ele não é algo que fica simplesmente nas ideias. Mas é algo que ele põe na prática. Jesus morre por nós. E através da morte de Jesus e da sua ressurreição, ele nos dá vida. É exatamente o que diz no versículo 5. Ele dá vida para nós. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Pela graça, vocês são salvos. Não vem de vocês. Ele vai falar depois no versículo 8. É algo que vem do próprio Deus. Percebam que Jesus aqui, ele não vem simplesmente consertar as nossas vidas. Ele não vem fazer do algo mais ou menos, fazer algo bom. Ele vem pegar do algo que está quebrado, do algo ruim, para transformar em algo excelente. Ele pega aquilo que o mundo rejeitou. Aquilo que basicamente não presta para nada, não tem serventia. Deus dá vida a todas essas pessoas. Ele dá vida para todos nós. Nós não merecemos nada, mas Cristo nos dá vida. E Ele veio fazer tudo novo. Exatamente tudo novo. Não há nada que fique igual. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós temos uma nova vida. Uma vida que nós recebemos através de Jesus. Nós estávamos mortos. Ele não veio para curar uma doença nossa. Ele não veio para melhorar aquilo que já era bom e tinha o potencial de ser bom. Ele veio para dar vida ao que estava morto. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados. Todos nós merecíamos o inferno, mas Ele nos dá vida. E não é uma vida qualquer. Ele nos exalta. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é uma vida qualquer, gente. Ele não vem simplesmente para nos dar vida e abandonar a gente. Mas Ele nos exalta a maior posição que a gente poderia ter. Ele faz o que com a gente? Ele nos torna filhos dele. Agora nós não somos mais criaturas, mas nós somos filhos desse próprio Deus, desse Deus amoroso. Nós somos filhos exatamente como Jesus é filho de Deus.
Nós somos exaltados juntos com Cristo nas regiões celestiais. E isso não tem preço. É como se Deus viesse lá na sepultura, cavocasse tudo, tirasse nosso corpo de lá. E não simplesmente deixasse o corpo ali parado, mas nos desse uma vida, a melhor vida do mundo. É isso que Jesus faz com nós. Ele nos exalta, Ele nos chama para a sua casa, para comer com Ele. Na sua mesa, nós nos tornamos filhos dEle. E além disso, quando Ele nos torna filhos, Ele nos guarda eternamente. Nós vamos ver no versículo 7 que Ele vai dizer assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, nas eras que hão de vir. Isso começa aqui, isso se estende até a eternidade. Nas eras que hão de vir, a sua igreja vai dar glória a Deus. Não porque ela é boa, não porque agora ela é santa por si só, mas porque o sangue de Jesus resgatou a sua igreja. Porque o sangue de Jesus deu vida à sua igreja e Ele guarda eternamente. Ele nos dá um propósito eterno de glorificar Ele eternamente, de dar honra e glória nos séculos que hão de vir, seja aqui, seja na eternidade junto a Deus. Esse é o propósito que Ele nos chama. Ele nos salva, Ele nos chama para perto como filhos, para que a partir disso nós possamos dar glória ao nome dEle. Para que juntos, nós como igreja, todos aqui, possamos honrar o nome de Deus. E que, como vai dizer Mateus 5, que as pessoas olhem para nós, olhem para aquilo que a gente viva e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Para que nas eras que hão de vir, eles glorifiquem e conheçam o Deus que salvou vocês. O Deus que salvou cada um de nós aqui. É esse o objetivo que Deus nos chama para perto, que através do sangue de Jesus nós somos salvos. Ele nos guarda eternamente, para que nas eras que hão de vir, a gente possa dar glória ao nome dEle, para que em tudo nós possamos glorificar o Pai que nos escolheu, para que nós possamos glorificar o Filho que morreu em nosso favor, e para que nós possamos glorificar o Espírito que nos convence da obra redentora de Jesus Cristo. É para isso que somos salvos. Somos tirados da sepultura e conduzidos para o trono de Deus, de eternidade em eternidade, por causa da glória de Deus, por causa da sua graça, e somente por causa da sua graça, por causa do favor que nós não merecemos, mas que Deus, que é rico em misericórdia, derrama sobre nós. No versículo 8 ele vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é nada que nós fizemos que faz com que Deus olhe para nós e fala: ah, meu filhinho, esse aqui é bom, eu vou puxar ele para o céu. Não existe isso. Nós nascemos em pecado. Nós somos depravados. Nós merecemos a ira de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, nos ama tanto quando a gente ainda estava em pecado. Ele nos amou, nos deu uma vida nova que glorifica esse Deus. E aí, quando a gente chega no versículo 10, a gente sabe que essa vida é algo que tem que ser prático. É algo que não fica simplesmente: eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu posso fazer o que eu quiser. A gente recebeu o presente, a dádiva de Deus, o dom de Deus. Mas agora nós vivemos para boas obras, para glorificar o nosso Deus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As boas obras, elas não são para chegar até o céu, mas é porque nós recebemos o céu que nós praticamos boas obras. É porque nós somos salvos e é porque nós recebemos um presente de Deus, o maior presente que a gente poderia receber, que agora nós vivemos uma vida digna da vocação que nós recebemos. Paulo vai dizer lá no capítulo 4, ele vai dizer: vivam conforme o chamado que vocês receberam, de maneira digna. Sim, nós somos salvos por causa da graça de Deus. Mas agora nós precisamos colocar nossa salvação em prática. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. É isso que é fazer boas obras. John Stott vai dizer assim: antigamente andávamos em transgressões e pecados, nos quais o diabo nos prendera. Agora andamos nas boas obras,
conforme Deus eternamente planejou para que fizéssemos. Então a vida com Deus, quando nós somos salvos, quando nós somos resgatados da lama, da sujeira que a gente estava, do pecado que a gente amava, nós somos convidados a viver uma vida digna, que mostre Jesus para o mundo, para que as pessoas olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quando nós andávamos no pecado, nós vivíamos o curso desse mundo. Mas agora, quando nós fomos chamados por Deus, fomos salvos por Ele, recebemos uma vida nova, nós vivemos para as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que fôssemos semelhantes a Cristo. E diante desse texto, que a gente vê a nossa condição de pecadores e daquilo que Deus faz na nossa vida, do resgate que Ele faz, da luta mais linda que Ele podia travar em nosso favor, de nos dar uma vida plena, uma vida eterna, uma vida com o nosso Deus. Eu gostaria de te perguntar, você vê na sua vida, no seu coração, alguém que recebeu a vida plena de Jesus? Alguém que não está mais morto, mas alguém que foi ressuscitado com Jesus? Você vê isso na sua vida? Ou você vê alguém que continua morto em transgressão e em pecado? Alguém que está afastado de Deus e que não liga para essa história de Bíblia, não liga para essa história de palavra de Deus. Como é que você vive isso? Como é que você vive hoje? Uma vida verdadeira ou essa vida falsa? Se você vive a vida falsa, essa vida que não tem Jesus, que não depende de Jesus, que se salva a si mesmo, eu gostaria de te convidar a buscar esse Jesus, a ouvir do que Deus fala na sua palavra, que é somente através dele que nós temos vida plena e vida abundante. Se você não conhece esse Jesus, peça aqui a todo mundo que já conhece ele, a todos que receberam essa vida nova, que realmente nós possamos andar juntos nessa vida com Jesus, que é a melhor vida que você pode ter. Eu posso dizer que essa vai ser a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Busque uma vida nova, uma vida eterna e que não depende mais de ti mesmo. Uma vida que só Jesus pode dar. Eu te convido a viver essa vida. E aqueles que nasceram de novo, que receberam um coração de carne no lugar do coração de pedra, eu queria também fazer uma pergunta para vocês. Você tem vivido as boas obras que Deus planejou para você antes da fundação do mundo? Ou você simplesmente, agora eu recebi a minha vida nova e eu não preciso mais fazer nada? Como é que você tem vivido? Você tem vivido de maneira digna do chamado que você recebeu? De ser alguém parecido com Jesus? Alguém que espelha Jesus? Você tem dado glória ao que Deus tem feito na sua vida e através de você? Ou quando você faz alguma coisa que aparentemente é boa, você quer a glória para você mesmo? Você quer aplausos? Você quer que as pessoas falem bem de você? Como que você tem vivido? Eu sei que tem sido difícil viver uma vida no meio dessa pandemia. Nessa pandemia que atingiu todos nós. Nessa doença tão implacável que atingiu todos nós. O pecado. Eu sei que é algo difícil de lutar contra. Eu sei que é difícil lutar contra algo que te leva à morte. Mas lembrem, Deus é rico em misericórdia. E com o grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Uma vida que não é conforme esse mundo. Uma vida que luta contra o diabo. Uma vida que luta diariamente contra a nossa carne. Essa é a vida que nós recebemos. Vida plena. E Deus, sendo rico em misericórdia, sabendo da nossa condição, sabendo da nossa morte, Ele proveu uma saída, que é o que nós vemos em Jesus. Nessa pandemia toda, Jesus proveu a saída. Nessa pandemia toda de pecado, nós temos uma vacina, que ela é de dose única. É uma vacina que ela tem eficácia a partir do momento que você toma ela. Que você não vai mais para a morte. É uma vacina que te cura instantaneamente. Dada uma vez só. Essa vacina, eu coloquei a sigla nela de SDJ. Essa vacina, o nome dela é Sangue de Jesus. Ela dá vida pra gente. Ela dá vida para quem está morto. E ela deu vida para todos nós aqui. Não foi por mérito de cada um de vocês. Foi por mérito de Jesus. Confiem nele, porque ele dará vida. Vida abundante. E que juntos nós possamos sempre adorar esse Deus
que nos resgatou da morte, que nos tirou da nossa condição anterior, para viver essa vida cheia de esperança, essa vida nova. Então eu gostaria de convidar vocês a baixar suas cabeças, para a gente agradecer esse Deus, que Ele é além de toda a nossa compreensão, além de tudo aquilo que nós podemos fazer, de tudo aquilo que nós podemos pensar e falar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é rico em misericórdia. Pai, nós agradecemos pelo imenso amor com que o Senhor nos amou. Quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados, Pai. Quando ainda éramos destinados ao inferno, Pai. O Senhor nos deu esperança. O Senhor nos limpou da nossa sujeira através do sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo mal. O Senhor nos deu a tua justiça, Pai. Uma justiça que não é nossa, que nós não merecemos. Essa justiça só provém de Ti, Deus. Nós seremos eternamente gratos a Ti, Pai, pela Tua obra redentora, porque não vem de nós. É por meio da fé no sangue de Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos a Ti. E ao mesmo tempo nós te pedimos, Pai, que nós vivamos de maneira digna dessa nova vida que o Senhor nos deu. Que vivamos de maneira digna de Cristo, da sua vida perfeita. Pai, o Senhor nos livrou do poder e da consequência do pecado, o Senhor nos livrou da morte. E na eternidade, Pai, o Senhor vai nos livrar da presença do pecado. Lá não existirá mais dor, não existirá mais tristeza, não existirá mais pecado, pois nós estaremos contigo, abraçados pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Pai, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, por nos livrar dos nossos desejos pecaminosos, por nos livrar do mundo, por nos livrar do diabo, Pai. Por fazer esse abismo que existia entre a gente ser ligado. Por fazer paz entre nós e o Pai. Obrigado, Senhor. Transforme as nossas vidas para que em tudo, Pai, nós possamos fazer boas obras e glorificar o nosso Deus que está no céu. E que o mundo ao nosso redor, Pai, possa ver as nossas boas obras e Te dar a honra e glória, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória do mundo. Pai, oramos a Ti, agradecidos por tudo que o Senhor já fez, desde a fundação do mundo e até a próxima eternidade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.